pessoal, meu nome é Camila, eu sou nutricionista aqui do município de Serrinha dos Pintos e mais uma vez estou aqui com vocês participando da Semana do Bebê, né? Essa é a 7ª Semana do Bebê, realizada pelo município, que foi do dia 3 de maio até hoje, dia 7, né? E tem como tema os cuidados na primeira infância em tempos de pandemia. Um tema muito importante e relevante no momento que estamos vivendo, né? Que é de combate ao coronavírus. E eu, como nutricionista, né, vou falar um pouquinho para vocês sobre a alimentação saudável na primeira infância. A gente sabe que a alimentação tem um impacto importante no estilo de vida saudável da criança, né? A primeira infância vai desde o nascimento até os 6 anos de idade, né? E essa fase inicial da criança, que futuramente será um adolescente e um adulto, tem um impacto importantíssimo na vida adulta, né? Porque o estilo de vida da infância a gente carrega para o resto da vida, né? Então vamos lá. A gente sabe que quem tem uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável, tem uma vida adulta muito saudável, né? Tudo muito saudável. Então, mas como ter um estilo de vida saudável desde a infância? A gente sabe que a alimentação da mãe, da família, tudo influencia na alimentação da criança, né? Então, além da criança ter uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável, a família em geral tem que ter. Por quê? Se a criança vê o pai ou a mãe se alimentando de uma forma, ela não vai querer se alimentar de outra, né? Então, assim, o estilo de vida e a alimentação depende de toda a família, né? A gente sabe que a criança, quando nasce, deve amamentar de até os 6 meses de vida, né? Sem introdução de outros alimentos, ou chás, ou águas, né? Isso não precisa, porque a alimentação da criança até os 6 meses de vida é o leite materno, né? E esse leite materno já é composto por todos os minerais, nutrientes, inclusive a água. O leite materno é um alimento completo. Não precisa de nada além do leite materno até os 6 meses de vida. Aí, a partir dos 6 meses, né, que começa a introdução alimentar, que hoje é recomendado a introdução alimentar com frutas, verduras, sem introdução de sucos ou chás até 1 ano de idade, né? Então, para uma criança até 1 ano, o recomendado é apenas leite materno até os 6 meses. Após os 6 meses, a introdução de frutas, verduras, o arroz, o feijão, o frango e também o leite materno, né? E não introduzir os sucos e chás. Sucos e chás só a partir de 1 ano de idade, né? E isso vai percorrendo até os 6 anos, que é a primeira infância, né? Uma alimentação baseada em frutas, verduras, sucos a partir de 1 ano. Que esses alimentos têm uma composição de vitaminas e minerais que vai fazer com que a criança cresça e desenvolva de forma saudável. A gente diz assim, mas muitas crianças são mais fraquinhas, outras são mais fortinhas. Isso tudo vai depender da alimentação da criança. Em relação ao leite materno, não existe leite fraco nem leite forte. Ou seja, então, toda criança até 6 meses alimentada por leite materno exclusivo, ela vai ser uma criança saudável, tá certo? A partir dos 6 meses, o que vai dizer se a criança é saudável ou não é a alimentação que a criança come. A criança pode consumir carnes, peixe, frango, feijão, arroz, frutas, verduras, uma alimentação balanceada, o leite, né? Uma alimentação balanceada. Essa alimentação, todos esses alimentos que eu citei, a criança consumindo diariamente, não fazendo muitas repetições durante o dia, por exemplo, só comer arroz de manhã, arroz no almoço, arroz no jantar, tá certo? Leite de manhã, leite no almoço, leite de jantar. Não consumindo uma alimentação muito repetitiva, essa criança vai ter um estilo de vida muito saudável, tá certo? Outra coisa importante é tirar mais um pouquinho a criança do celular,
da televisão e colocar a criança para praticar atividades diárias como correr, jogar bola, andar de bicicleta. Eu sei que isso em tempos de pandemia é um pouco difícil, que a gente fica com medo, né, de expor a criança, né? Mas em casa mesmo a gente tem como tirar essa criança do celular, da televisão e praticar algumas atividades, né? Isso também, junto com a alimentação saudável, vai fazer com que a criança fique mais forte e combata diversos tipos de doenças. A gente tem no nosso corpo um sistema chamado sistema imunológico, que esse sistema vai combater o nosso corpo das infecções, das doenças, né? E para a gente fortalecer nosso sistema imunológico, a gente precisa se alimentar bem e ter um estilo de vida saudável. Aquela criança que se alimenta muito bem, mas passa o dia deitado no celular, na televisão, ela vai ter o sistema imunológico mais deprimido, ou seja, mais fraquinho, do que uma criança que se alimenta bem e brinca de bola, joga, anda de bicicleta, se movimenta muito durante o dia, tá entendendo? E como fazer isso em tempos de pandemia, né? Além da alimentação, tem como a gente, numa sala, num quarto, colocar jogos educativos, colocar pula-pula, brincadeiras de pula-pula, pular corda, essas brincadeiras antigas que antes a gente brincava mais, se divertia mais do que estar em frente às telas. Isso sim fortalece muito o sistema imunológico de uma criança e vai fazer com que essa criança combata diversos tipos de doença, inclusive o coronavírus, tá certo? Então, no período de pandemia, o que é que a gente está recomendando? É uma alimentação saudável, rica em frutas e verduras, que são ricas em vitaminas e minerais, que isso fortalece nosso sistema imunológico, e também uma criança ativa, que não fique só no computador, celular, em telas, tá certo? Uma criança que brinque, movimente seu corpo. Além da alimentação, movimentar o corpo é algo que fortalece muito o sistema imunológico. Então, essas diquinhas diárias que a gente vem sempre passando nas reuniões nas escolas, quando poderia ter, né? No atendimento individual, nas UBSs, essas dicas a gente vem sempre passando para fazer com que essa criança, na infância, adquira esses hábitos saudáveis e leve para o resto da vida. Eu agradeço a participação de todos, né? Espero que futuramente, se Deus quiser, próximo ano nós vamos estar na Semana do Bebê de outra forma, né? Presencial, se assim Deus permitir. Mas enquanto isso, muito bonito o gesto da Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde, junto com a parceria com a Secretaria Municipal de Educação também, né? Está fazendo a Semana do Bebê, desenvolvendo, né, essas atividades da Semana do Bebê, que é muito importante, né, porque toda informação é válida em qualquer momento, principalmente no momento de pandemia, né. Então, eu agradeço a participação de todos. Estamos aptos para tirar dúvida a qualquer momento que precisarem, tá certo? E espero que estejam alimentando as crianças bem, de forma saudável, para ter um futuro melhor, com mais estilo de vida, né? E foi isso que eu tenho para passar para vocês. Agradeço. Desde já, um forte abraço.